Sejam bem-vindos a mais um Zap Talks, da série IA na Liderança. Hoje, no nosso episódio, a gente vai falar o que ninguém te conta sobre frameworks de IA. Esse episódio ele é bem interessante e vai comentar bastante sobre as estratégias de como é que os líderes podem entender e podem se planejar para a utilização dessa onda gigante que a gente tem no mercado, que é a utilização da IA. A gente tem visto no mercado grandes desafios, mas o principal deles é o que é isso, né? Como é que a gente constrói uma estratégia em volta disso e mais do que isso, né? Como é que a gente extrai valor, como é que a gente transforma as organizações para uma utilização correta da IA. Então, dentro desse nosso episódio, a gente trouxe um convidado aqui muito especial, que é o Paulo Silvestre. O Paulo, ele é especialista em desenvolvimento estratégico de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Hoje, diretor de inovação e desenvolvimento na Butini Moraes Advogados. Então, queria agradecer muito a presença do Paulo. Meu amigo já participou comigo aqui de outros eventos e, cara, tem muito conteúdo aqui para compartilhar com a gente. E antes de mais nada, né, queria compartilhar aqui que o Paulo ele é autor aqui desse material que ele vai falar bastante aqui sobre frameworks de implementação de IA. E eu estou aqui com a minha versão de colecionador. Obrigado pelo presente, Paulo. Por favor, apresente-se aqui para o nosso público. Bom, Flávio, eu estou super lisonjeado. É um prazer estar fazendo parte aqui do Bizap Talks. Bom, fazendo aqui uma breve apresentação, como você bem falou, os últimos 14 anos foram trabalhando dentro do contexto jurídico. Comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo, ainda com 12 anos de idade, e desde então sigo nessa jornada, agora com um desafio um pouco diferente, dentro do contexto jurídico, onde tantas mudanças estão acontecendo e muitas outras estão por vir. E, de fato, para mim é muito gratificante não só estar aqui no dia de hoje, mas também fazendo parte dessa transformação, apoiando a impulsionar uma mudança tão necessária nos dias de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença. E eu sou Flávio Degrande, sou CEO da Bizap e vou conduzir esse nosso episódio hoje. Bom, vamos começar aqui, cara. A gente tem, acho que bastante assunto, a gente tem um tempo aqui que a gente tem que tentar obedecer. E eu queria começar falando um pouquinho aí, de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Que é uma coisa que, dentro dos nossos clientes, a gente está ouvindo muito. E eu tenho recebido demandas de áreas mais ou menos assim. Flávio, eu preciso colocar um projeto de IA no ar. A nossa liderança está pedindo isso. E quando a gente pergunta, ok, o que exatamente você está pensando, né? Qual é a sua estratégia em relação a isso? E por incrível que pareça, a gente ainda tem respostas do tipo, não sei, cara, a gente precisa colocar alguma coisa no ar ainda este ano. Né? Então, é evidente que essa onda, né, gerou um nível de estresse e de correria atrás de uma solução, ou seja, ninguém quer ficar para trás, mas não necessariamente as pessoas sabem para que lado correr. Né? Exato. Como é que você está vendo esse momento do mercado, né? Dessa correria aí, né? Ou seja, todo mundo correndo para todo lado, né? Já falei isso em outros eventos, né? Eu costumo comparar esse momento com na época da invenção da homepage, Uhum. décadas atrás, né? Ou seja, todas as empresas queriam ter uma homepage na internet, só que não sabiam exatamente para quê. Elas só queriam ter, né? Então, eu comparo, lógico, guardado as devidas proporções, ao advento da IA. Então, todo mundo quer ter uma solução baseada em IA para poder falar para o mercado, olha, como eu sou inovador, mas eles não sabem exatamente qual é o benefício ou que tipo de valor que isso vai agregar para o produto, para o serviço. Como é que você está vendo isso na liderança? Né? Como é que você entende esse impacto aí nas lideranças aí? Cara, é interessante você falar, porque essa talvez seja uma das perguntas que também mais ouço. Os últimos anos foram dedicados ao tema IA generativa. Tive a oportunidade de desenvolver o primeiro projeto da América Latina, quando estive no Machado Meyer, um dos maiores escritórios da América Latina. E desde então venho me aprofundando bastante nesse tema. E confesso para você que talvez eu tenha falado com mais de 200 líderes de organizações de diferentes países que sempre buscam por respostas. Fato é que ela não é tão simples. Né? E não é só isso. Quando você entende o impacto da IA generativa, como um todo, ela muda não só a maneira como
a organização desenvolve as suas atividades, ou seja, há uma mudança no modelo operacional, assim como também há uma mudança no que significa ser líder nos dias de hoje, né? Aquela liderança que até pouco tempo atrás era desenvolvida, muito baseada numa experiência, numa intuição, né? E com sorte, com alguns dados, Exato, né? uma oportunidade ali, né, se Exato. apresentando. Hoje, hoje há uma mudança, né? Porque o líder que sabe aproveitar as vantagens que aí atrás, ele não só consegue obter insights a partir do uso dessa tecnologia, como também prever cenários, né? Desenvolver estratégias que possam se antecipar. E eu sempre digo, né, que hoje o papel do líder ele é muito menos sobre ser um tomador de decisão e muito mais sobre ser um orquestrador de inteligência, né? Porque é isso que a tecnologia traz. Fato é que há uma corrida desenfreada pela adoção desse tipo de tecnologia em diferentes contextos, né? Quando eu olho para o meu mercado, eu vejo que muitos escritórios, de maneira geral, eles estão mais preocupados em parecer inovadores do que de fato ser, né? E esse é um grande problema, né? Por vários motivos. E aí, há um grande problema na linha do que você está falando, de como que eu faço para adotar esse tipo de tecnologia, que é, eu simplesmente trouxe uma tecnologia, seja ela qual for, e eu não considerei que ela é parte da estratégia do negócio, né? E isso não pode acontecer, né? E quando você começa a discutir com profundidade, você vê que o tema inteligência artificial, ele é tratado como um projeto de tecnologia, quando na verdade é o contrário, né? A IA generativa, ela deveria suportar a estratégia do negócio, né? Você deveria ter mais pessoas à mesa para que isso, de fato, pudesse ser algo que transformasse a organização como um todo. E eu penso que ainda falta uma perspectiva, né, sobre a organização e um olhar em que você considere não só a estratégia, porque isso é fundamental, mas, sobretudo, né, quais são as operações, quais são os processos que ela vai impactar, né? E aí você tem um outro ponto, que é a tríade, né, que é estratégia, operação e governança, né? E, infelizmente, o que a gente tem visto no mercado é uma corrida desenfreada, como falei, né, trazendo tecnologias, né, sem que tragam resultado de fato. Então, essa de fato talvez seja um dos maiores desafios, não só no Brasil, né? Quando eu estive desenvolvendo o Generative AI Centric Platform Model, eu tive a oportunidade de entrevistar 87 escritórios do mundo inteiro e eu tive alguns insights super A interessantes. impressão é a mesma, ou seja, todo mundo correndo Sim, exatamente isso. desesperadamente por uma solução salvadora. Exatamente isso. E foi uma das coisas que me motivou ainda mais produzir esse material, né? E um dos insights que eu trago de tudo isso, né, é que apesar dos desafios, né, enfrentados em diferentes contextos, independente do tamanho, independente do país, os erros, eles são quase que universais Uhum. a nível global. Então esse, de fato, é um ponto que tem chamado muito a minha atenção, né? Porque eu vejo que ainda há um despreparo na adoção desse tipo de tecnologia, Ou seja, a tecnologia é nova, mas os erros ainda continuam sendo os mais sendo os comuns, mesmos. né? O nosso know-how, né, o know-how da BZAP, de implementação de plataformas de CRM, de engajamento do cliente, e muitas vezes as lideranças entendem esse projeto como um projeto de TI também. Exato. E falam assim, precisamos melhorar, né, o relacionamento com clientes. Ok, assinei um cheque aqui, comprei um CRM, e aí, resolvi meu problema, né? Quando de fato a organização precisa mudar, né? Seja top-down, seja lá qual for a estratégia, mas ela precisa mudar de uma maneira mais completa, Total. entender que todo ponto de relacionamento importa, que isso precisa ser monitorado, precisa ser gerenciado, né? Precisa ser conhecido. E isso está se replicando de novo, né? Os líderes continuam a encarar, né, esse tipo de revolução como mais uma tecnologia que eu preciso implantar para que eu esteja ok com o meu board, né? E cumprir minhas metas, né? E quando de fato está se perdendo uma oportunidade de disruptar de alguma maneira, de pensar o produto de forma diferente, né? E aí, cara, de novo, eu sei que a gente tem um guia aqui, não sei se a gente pode chamar assim, né? O framework, que Uhum. é um conjunto aqui, uma coleção de boas práticas, né? Que dão aqui caminhos. É, você entende que para estes líderes, né? O que você, conversando com todos esses escritórios, né? Eu não sei se você teve algum que conseguiu
traduzir esse momento e conseguiu trilhar ali um caminho de sucesso. Como é que você vê algum exemplo positivo, né, dentro dessa sua jornada para a construção desse material que você possa trazer para a gente aqui? Cara, sem dúvidas, né, ainda no número pouco expressivo, mas eu vejo que há algumas iniciativas, né, algumas delas isoladas, onde você consegue extrair o potencial dessa tecnologia, muitas vezes, claro, sem considerar, né, todas as outras aplicações e soluções do dia a dia, para que você possa extrapolar e exponencializar o benefício que você está extraindo daquela tecnologia. Mas eu já tenho visto uma série de aplicações, desde você, como por exemplo, né, você comentou do Dynamics, de você usar a, a inteligência artificial generativa, né, integrada a um CRM, né, no caso Dynamics, para que você possa usá-lo como fonte de informação e a partir disso você desenvolver estratégias que você possa antecipar a necessidade do cliente. Né? Você pode, por exemplo, né, uma vez que você tem a entrada, por exemplo, de um lead dentro da sua base, você tem um agente onde ele analisa o contexto organizacional, ele entende se você tem clientes daquela indústria, se você tem uma experiência específica num determinado caso, e ela te dá uma devolutiva de quais são as informações que possam ser úteis para você ofertar para aquele cliente. Então, esse é um ponto extremamente importante. Né? Outras aplicações, como, por exemplo, você usar, né, diferentes soluções como CRM, um RP, sua base de conhecimento, o capital intelectual, para que você possa convergir esses dados e, a partir disso, você desenvolver estratégias de desenvolvimento do próprio negócio, né? Ou seja, quando você vai tomar uma decisão, né, sobre expansão do negócio, por exemplo, você está muito mais embasado, porque você sabe exatamente qual é a necessidade do seu cliente. Né? Você sabe exatamente onde são os mercados potenciais. Então, essas são algumas das aplicações. E eu vejo que, ainda que nós tenhamos, né, essas aplicações, isso num percentual muito baixo. Né? Imagina só, falei com 87 escritórios de advocacia, só num processo de pesquisa para a elaboração do framework, mas falei com mais de 200 outros profissionais a nível Brasil, né, nos últimos 12 meses, e vejo que há uma vontade de fazer, mas eu sempre falo que assim, a generativa é como se você pegar um carro de Fórmula 1, né, sem pista. Uhum. Né? É muito veloz. Mas e aí, o que você faz com isso? Para onde você vai? Uhum. Né? E aí há uma grande ilusão de que contratar um provedor de tecnologia, isso por si só vai se tangibilizar numa solução mágica. O que não é verdade. Sim. Né? É necessário que você tenha a estratégia muito clara, muito bem definida. E aí você tem, né, é muito comum você ouvir e falar assim, a tecnologia não agregou valor. Né? Quando, na verdade, o que faltou foi estratégia. Sim, trouxe problemas. Exato. E assim, eu diria para você que esse talvez seja um dos maiores problemas. E aí, de novo, olhando para o meu mercado jurídico, eu sei que isso tangencia outras indústrias, mas em especial no jurídico, isso talvez seja um dos maiores problemas. Uhum. Né? Você olhar para a tecnologia sobre uma perspectiva estratégica, porque é assim que eu as vejo. Né? Quando você fala na adoção de tecnologia, você tem que entender que ela parte de um desdobramento de uma estratégia de negócio. Né? Por exemplo, se você fala de um CRM, tem que ter uma estratégia. Né? Cara, eu quero melhorar a experiência do meu cliente, eu quero me antecipar, eu quero ter rastreabilidade da jornada do meu cliente. Então, como que a gente faz para viabilizar esses objetivos? Por meio de uma ferramenta de CRM. Uhum. Né? Eu quero aumentar a minha eficiência, eu quero aumentar a minha proposição de valor para o meu cliente, eu quero fazer com que a tecnologia impulsione a atração, a retenção dos talentos. Né? E que ela possa, sobretudo, melhorar os processos internos. Eu quero que ela possibilite um aumento de rentabilidade, que ela possa melhorar minha estrutura de custos. Qual é a tecnologia? Né? Então, a IA acaba se enquadrando muito bem nesse contexto. Para quem não é de escritórios de advogados, assim como eu não sou, né, o Paulo é que pode corrigir a gente, existem uma grande divisão, né, eu diria 2 grandes tipos de escritórios de advogados hoje, que é o que a gente chama de contencioso e o consultivo, né?
Lógico, tem escritórios que são chamados de full service, que tem as duas partes, mas tem escritórios que trabalham mais em projetos de M&A, né, consultorias tributárias, e outros trabalham mais efetivamente o que eles chamam, né, dentro do tribunal, né, falando com casos e processos efetivamente em volume, né? Então, a gente tem o consultivo e o contencioso, né? O contencioso é um escritório que, na média, ganha dinheiro no volume, né? Ou seja, ele tem um trabalho, na teoria, né? De novo, não quero diminuir aqui, mas na teoria é um trabalho mais repetitivo e com maior volume. Então, ele ganha dinheiro na volumetria, enquanto o consultivo ele ganha dinheiro não necessariamente no valor agregado naquele processo em si, naquele trabalho, naquele projeto em si, né? Então, são propostas de valor diferentes e são preocupações diferentes que esses escritórios têm dentro de casa. Então, claro, a eficiência para o contencioso ela é essencial, porque se ele conseguir executar aquele processo em menos tempo, com menos recursos, isso, na teoria, vai se efetivar em maior lucro, maior lucratividade. Enquanto a gente tem um escritório consultivo, que ele vai buscar o quê? Agregar valor, né, naquele projeto, naquela relação. Como é que você exemplificaria o uso da IA nesses dois modelos aí? Como é que você viu que casos de uso que de fato estão fazendo diferença separando esses dois cenários aí? Excelente ponto. E como você bem disse, né, o contencioso ele tem uma sistemática, né, que se repete, e geralmente é aqui que você tem a maior oportunidade de automação. Haja visto a natureza do trabalho que é desenvolvido. Então, quando a gente olha pela perspectiva, né, do contencioso, onde você tem que capturar a publicação, você lê a publicação, você distribui um prazo, né, depois você tem um protocolo, enfim, segue toda uma esteira. A IA generativa, por exemplo, e hoje já tem inteligência aplicada nesse contexto, onde ela pega a publicação, ela lê a publicação, ela interpreta, ela pode não só sumarizar aquela publicação, mas eventualmente sugerir um prazo. Né? E imagina só, um escritório que de volume, né, como você falou, que trabalha com grandes quantidades, que tem 1.000, 1.200, 1.500 publicações todos os dias, é algo humanamente impossível de se fazer com a qualidade, com a eficiência, sem que se tenha uma tecnologia apoiando nesse processo. Então, isso por si só traz ganhos extremamente expressivos. Né? Só para você ter uma ideia, tem um escritório que aplicou exatamente nesse contexto a IA para otimizar a leitura e interpretação da publicação, ele aumentou a sua efetividade em 60%. Uau. Então, ou seja, uma área que tinha 6 pessoas para trabalhar na triagem dessas publicações, elas puderam assumir novos desafios dentro da própria estrutura, mas focando num trabalho muito mais estratégico. E, obviamente, que, dado a criticidade desse processo, tem sempre ali um ser humano, uma pessoa validando aquilo que a IA vai sugerindo. Mas é um negócio muito interessante, porque à medida que as pessoas vão sentindo confiança, aquele processo acaba fluindo de uma forma melhor, aumentando a confiança, e é natural que isso aconteça. Se você tem um projeto muito bem estruturado, você consegue aumentar a acurácia da sua IA para que possa esse processo gerar resultados ainda maiores. Mas essa é uma aplicação, existem várias outras, como por exemplo, e o que eu abordo inclusive no Generative AI Central Firm, é você usar a IA generativa para que ela possa produzir eventualmente uma petição, uma contestação de forma contextualizada. Né? É diferente do que a gente vê de automação documental, onde você tem regras, né, parametrizadas e ela segue aquilo. Dentro do contexto do framework, a IA consegue compreender a realidade, o contexto daquele cliente, inclusive capturando informações da publicação e produzindo uma peça sob medida para aquele caso específico. Uma outra aplicação, por exemplo, é você usar a IA. Né, muitos escritórios, eu acredito que essa seja a realidade da grande maioria, você precisa hoje imputar o andamento do processo no sistema do cliente. Então imagina só, a informação muitas vezes recepcionada na publicação, nem sempre ela está na linguagem ou na estrutura adequada para você disponibilizar isso para o seu cliente. Então, com esse tipo de tecnologia, você consegue ajustar o tom, você consegue sumarizar, você pode, inclusive, complementar a informação e isso ir para o sistema do seu cliente com maior e melhor qualidade. E aí, quando a gente olha pela perspectiva do contencioso, existem várias outras aplicações, como, por exemplo, você usar a IA generativa para que você possa identificar risco. Né? Por exemplo, a pessoa que trabalha com contratos, você consegue ler o documento,
né, e você identificar cláusulas que eventualmente estejam fora do padrão ou que possam oferecer algum risco para o negócio. Né? E aí existem, por exemplo, aplicação que possa te ajudar, né, a entender o contexto de um cliente que, em tese, isso acaba também aplicando para o contencioso e acaba tangenciando as áreas de prática, em que você consegue analisar o contexto do cliente e você consegue desenvolver uma abordagem muito mais propositiva. Né? Tem uma aplicação, né, que se chama jurimetria, para quem não está familiarizado com o termo, nada mais é do que modelos matemáticos aplicados aos dados do judiciário. E com isso você consegue, né, ser muito mais assertivo, né? Você consegue trazer perspectivas futuras em relação ao caso em si. Matemática no Exato. cenário. Só que quando você traz, né, para o contexto jurídico, onde você tem IA integrada dentro do seu contexto, você consegue gerar novos insights, o que a gente chama de dados sintéticos. O que são os dados sintéticos? Basicamente, dentro desse contexto, a gente tem os dados primários, que são dados oriundos de sistemas internos da organização, como CRM, sistema de gerenciamento processual. Mais estruturados. Exato, ou qualquer outra aplicação. E você junta com dados externos, que são os dados secundários, como jurisprudência, doutrina e tantas outras informações, para que a partir disso você possa somar esses dados e gerar uma série de insights, que aí surgem os dados sintéticos. E são a partir desses dados que você consegue desenvolver uma abordagem com base na sua inteligência jurídica. Então você consegue exponencializar e muitas das vezes superar as expectativas do cliente e otimizar sobretudo o tempo do advogado. Né? Que é o maior ativo hoje dos escritórios. Sem dúvida. Que é o tempo do advogado e é onde, né, talvez a gente consiga que o mercado tenha um acesso, né, maior a esse tipo de serviço com que a gente tem hoje, que é tão caro. Né? Se você me permite também, acho que tem um ponto interessante, né? Como eu falei, o ano passado eu estive conversando com vários escritórios, inclusive escritórios gigantescos, globais, com mais de 7 mil colaboradores, e a gente vive, e o que eu percebo é que os grandes escritórios que têm conseguido aderir a esse tipo de tecnologia, eles têm um grande dilema à frente, né? Porque imagina só, né, uma tecnologia que exponencializa a sua eficiência operacional, ela consegue garantir que você consegue ser uma hiperpersonalização para aquilo que você oferece para o seu cliente, porque no final do dia isso é o futuro. Né? Então imagina só, imagino que muitos de vocês que estão nos assistindo usem o ChatGPT ou soluções semelhantes. Né? Imaginem que uma solução economiza ao menos 2 horas da sua semana. 2 horas da sua semana. Né? Então imagina um escritório que tem ali 500 pessoas utilizando essas tecnologias todos os dias. Ao longo de um mês, a gente está falando de uma economia de 4 mil horas. Exato. Né? Quando você coloca isso vezes 12, são 52 mil horas. Então, isso mostra o quão impactante é a tecnologia dentro do contexto. E como eu falei, a gente está usando aqui o jurídico porque, de fato, é onde eu tenho maior experiência, mas no final do dia isso se aplica também para outras indústrias. Claro, né? claro. Inclusive o próprio framework, né, não é um modelo fechado, é um modelo aberto. Né? Existem já outras indústrias que têm me procurado e falam assim, cara, me inspirei no seu framework. Né? Isso é muito interessante. Eu acho que esse é o ponto, né? Trazendo aí todos esses exemplos que você deu para o mercado jurídico, eu acho que é só a pontinha do iceberg. Exato. Porque tem muitas oportunidades. O mercado jurídico, ele de fato vem se modernizando nos últimos tempos, mas talvez essa seja a maior evolução que a gente vai ver, principalmente porque junta duas coisas, né? Conhecimento, com eficiência, com volume, né? Então isso de fato pode transformar de fato. E aí isso retoma, né, a nossa discussão lá do início, né? Que eu imagino, de novo, né, se tiver alguém que faça parte da liderança do escritório de advogados ou que de outra indústria, fala assim, putz, estou animado, e agora? Mas como é que eu faço esse negócio acontecer? Porque outras preocupações vão surgindo, né? Então, é comum, a gente já ouviu isso em eventos que a gente fez junto, né? Ah, tá, mas eu vou te dar meus dados, os dados do meu cliente, que eu assino aqui um NDA, né? Tenho toda a proteção necessária em relação a essas informações. Eu simplesmente vou entregar para uma máquina, processar esses dados, e aí? Onde é que esses dados vão parar? Né? Ele vai ser compartilhado com outras empresas, então a gente começa a ter preocupações em termos de privacidade. E a gente também tem outras preocupações, né, que é um termo bastante comum na IA, que é a tal da alucinação. Né? A
partir do momento que eu começo a delegar algum tipo de análise, decisão, né? Até que ponto que ela vai me ajudar, até que ponto que ela vai alucinar e eu posso começar a ter uma direção errada sobre as minhas decisões, né? Aí ela começa a me dar sugestões erradas porque ela começou a alucinar num caminho que não faz sentido. Então, o framework, ele ajuda a ter essas perspectivas, porque, novamente, só para concluir meu raciocínio, eu acho que quem está assistindo a gente e fala assim, cara, eu preciso trazer logo uma solução para cá, mas eu não posso errar, né? Eu não posso tomar uma decisão que vá queimar o cartucho, porque o que vai acontecer? Vai aparecer que para a gente aqui a IA não funciona e Uhum. todos os outros escritórios estão fazendo IA e a gente não. Ou todas as outras indústrias estão conseguindo fazer e a gente não. E eu vou tentar fazer uma tentativa frustrada aqui. O que esse cara precisa pensar? Eu sei que tem muitos detalhes aqui e o caminho está aqui, mas se você fosse resumir, como é que ele tem que organizar a sua linha de pensamento para construir essa estratégia usando o seu framework? Excelente. Eu acho que assim, independente da utilização do framework ou não, e como você bem falou, o framework nada mais é do que um guia, né, trazendo uma perspectiva, sobretudo, da estratégia, né? E aí, já conectando com a pergunta que você trouxe, antes de eu pensar em implementar, seja IA ou qualquer outra tecnologia, eu preciso me perguntar o que eu espero, né? Qual problema ela está resolvendo? Esse é o ponto, né? E muitas vezes as pessoas não fazem isso, né? E aí tem um aspecto que é extremamente importante, embora muitos vejam, né, como um aspecto talvez um pouco mais burocrático, que é a governança, né? A governança é fundamental, né? Você precisa entender, né, que não, sem uma governança, você tá. É como se você pegar. De novo, fazer um paralelo aqui Uhum. com carro, né? É como se você pegar um carro de Fórmula 1 e você dar na mão de um cara recém-habilitado, né? Tem vários aspectos e você há de convir que é muito comum e a gente tem visto muito no mercado. Os escritórios têm aderido às tecnologias se levar em consideração a qualidade dos dados, né, aspectos que envolvem segurança da informação, privacidade, né? Toda a parte de conformidade, porque tenho visto, inclusive, que escritórios muitas vezes têm utilizado a IA sem se preocupar com a qualidade dos dados, né? E aí você tem modelos com viés, né? Isso quando você não vê dados sendo vazados, né? E aí você tem uma perspectiva extremamente importante que, como eu falei, cara, tem um aspecto reputacional, né? Isso é extremamente importante, né? Não adianta achar que a tecnologia vai resolver o problema, né? E tem uma frase que ela é interessante, né? Que você sabe qual que é a diferença, né, entre o líder visionário e o líder deslumbrado? Não sei. Cara, é que o líder visionário, ele vê a IA como uma ferramenta. E o deslumbrado, ele vê como uma solução mágica, Uhum. né? E a pergunta que fica também, né? Quais deles permanecerão no Uhum. mercado, né, por mais tempo? Né? Então, assim, a tecnologia ela não pode ser vista como uma solução mágica. Ela não vai resolver todos os problemas por si só. Ela precisa de governança, ela precisa de pessoas, ela precisa de estratégia. E a gente nunca pode esquecer da tríade: estratégia, operações e governança. Para que eu quero? Quais são os objetivos que eu quero atingir? Operação. Quais são os processos que eu vou trabalhar para que eu consiga alcançar meu objetivo? E como eu garanto que a IA seja utilizada de forma ética, né? Que os dados ali imputados sejam de qualidade. Porque a qualidade dos insights apresentados, ela está ligada diretamente na qualidade dos dados que foram consumidos. Entrou dado ruim, saiu insight ruim. Uhum. Né? E isso você não pode culpar a tecnologia por isso. Exato. Né? Então, acho que se perguntar para que eu quero é extremamente importante. Aderir uma tecnologia porque é uma moda ou porque o meu concorrente aderiu à mesma tecnologia, não vai gerar os resultados necessários, uma vez que você não levou em consideração a realidade da sua organização. Isso me faz um paralelo que os requisitos ainda eles continuam parecidos, né? O dado ainda ele continua ainda o nosso grande ouro, né? Nossa grande mina de ouro e acho que o advento da inteligência artificial generativa, né? Ele potencializa ainda mais a importância de ter um dado, né? Um dado de qualidade, higienizado e assim por diante. Então não adianta se até hoje, né, a gente não conseguiu trazer, né, grandes visões analíticas, né, ou visões de construir uma base sólida de dados,
não é a IA que vai resolver esse problema agora. Exatamente. Então a IA ela vai só, talvez, evidenciar, né, um problema, deixar isso muito mais aparente para as empresas, e por isso que eu acho que tem uma correria até, né, para se fosse assim, putz, eu ainda tenho um trabalho de casa para fazer grande aqui para que eu de fato possa construir algo que faça sentido com IA, né? E aí algumas empresas estão na frente, outras estão um pouco atrás, né? E aí é onde a gente tem os deslumbrados, né? Cara, eu preciso de uma solução mágica. Mas cadê seus dados? Não, eu não tenho, mas a IA não tem, né? Esses dados, né? Então ainda tem gente buscando solução mágica e a gente sabe que não é eficaz. Então, se você pudesse listar assim, ó, quais são as principais preocupações ou um checklist para que você, de fato, possa pensar numa estratégia. Legal. Vamos supor que os líderes que estão aqui falam assim, cara, eu tenho uma estratégia, eu quero transformar meu escritório, eu quero transformar aqui minha empresa, seja lá de qual segmento seja, através da IA, fazendo isso, isso, isso. Né? Qualquer ideia. Uhum. Mas qual é o checklist que esse cara precisa fazer para começar a construir essa ideia e colocar e executar, né? Colocar ali seu plano tático ali, operacional no ar? O que ele precisa pensar? Cara, eu acho que o primeiro ponto é ter clareza dos objetivos, né? E partindo disso, né, identificar quais são os processos, os fluxos de trabalho de maior repetição, né? Ou talvez aqueles que agregam pouco valor ao negócio, né? E aí, embora as pessoas muitas vezes resistem à adoção desse tipo de tecnologia por medo de errar, é importante destacar que não existe inovação sem que o erro esteja atrelado. Obviamente que você tem que inovar, se errar, ajustar e corrigir. Errar rápido, né? Essa frase tem um jargão muito utilizado. Tem que errar rápido. Exato. Né? E acho que isso é extremamente fundamental. Segundo ponto, né? Não negligenciar as pessoas. Isso talvez seja um dos fatores mais importantes. É porque é muito comum, né, e tenho visto, inclusive com uma certa frequência, né, organizações de diferentes tipos, ela simplesmente manda, cria uma reunião, apresenta num PowerPoint a tecnologia e fala assim, bom, a IA vai automatizar tudo. E isso acaba gerando o quê? Resistência. Né? E quando eu olho para a tecnologia, eu sempre falo que, assim, para mim, a tecnologia nunca está errada. E os erros, para mim, estão nas pessoas. Não porque elas têm uma resistência natural Ao novo, ao ao novo. desconhecido, né? É que o novo, né, a mudança sem um contexto, ele gera medo, é natural. Né? Então, é importante que se envolva as pessoas na concepção. Né? Quando a gente olha para a perspectiva da liderança, a liderança ela precisa criar um espaço de experimentação para que as pessoas se sintam à vontade para testar. Né? Criar um laboratório onde você possa testar, validar, errar, obviamente tudo dentro de um ambiente seguro, mas isso para mim é fundamental. Né? As pessoas, e é muito natural que quando elas participam, né, do desenvolvimento de algo, é natural que elas queiram, né, participar e fazer parte daquela transformação. Até porque ninguém vai querer recusar ou refutar algo que melhore o dia a dia dela. Né? Então, eu acabei me alongando nesse aspecto sobre pessoas que, para mim, talvez seja um dos maiores erros. Inclusive, no passado, quando eu iniciei a jornada no jurídico, em 2010, eu cometi alguns desses erros. Né? Negligenciar aquilo que é o mais importante, que são as pessoas. Né? E aí, por fim, tem um aspecto que é importante, como eu falei, criar os quick wins. Né? Fazer projetos pequenos que gerem resultado no curto prazo. Porque também, se você está desenvolvendo um projeto em que o resultado será num futuro distante, é natural que isso também gere um desengajamento. Então, criar quick wins para que as pessoas consigam perceber o valor daquilo que está sendo desenvolvido. E isso gera um engajamento natural. Né? E vejo que muitas vezes, né, e olhando para o meu mercado novamente, que de novo isso se reflete também em outras indústrias, muitas vezes o pessoal está esperando pelo momento certo, ou pelo manual que vai dizer para ele que Todo mundo tá já tudo errou. certo. Exato. Né? Fato é que, enquanto você está olhando para o mercado, o seu concorrente já foi e desenvolveu. Entendeu? Ele testou, começou pequeno e a partir disso ele conseguiu desenvolver uma solução que funcionou. Né? Então, testar. Começar pequeno, identificar essas oportunidades e a partir disso você conseguir extrapolar e potencializar e coletar todo o potencial que a tecnologia oferece. E um outro ponto importante que vale destacar é você contar, caso você não tenha um time interno, né,
para o desenvolvimento da aplicação, mas você contar com um parceiro qualificado que te apoie nesse desenvolvimento, como a Bizap, por exemplo, né? Para que possa te ajudar nessa jornada. Porque não é só sobre inteligência artificial, é sobre estratégia, é sobre dados, né? Como esses dados estão estruturados. Como você falou, todo mundo quer IA, mas como você está usando é o que vai fazer a diferença. Né? É muito comum. O pessoal, não, eu estou usando o ChatGPT. Cara, usar o ChatGPT não te faz um inovador. É um passo importante, é um passo super importante. Mas você desenvolver um projeto personalizado, onde você possa desenvolver estratégias para que você tenha uma diferenciação, isso é o que vai mudar. No final do dia, é o que conta. Se todo mundo compartilha e usa a mesma tecnologia, como que você se destaca? Né? Então, acho que isso é muito importante. Isso não é sobre tecnologia, isso é sobre estratégia. É isso aí. Né? E eu acho que você colocou um ponto que eu acho super importante, que é justamente a liderança. Ela tem que criar um cenário, um ambiente que seja pró-experimentos, né? Em que ela motive isso, que ela traga incentivos, que faça parte do seu planejamento estratégico daquele ano, para que as pessoas de fato se provoquem, né, no dia a dia. Porque a gente sabe, tem profissionais que são muito inovadores por natureza, mas tem aqueles caras que gostam de ficar ali no mundo, na zona de conforto. Tá bom assim, pô, a gente já tem um nível de operação ótimo, enquanto isso os inovadores estão, né, atropelando, vem por fora, o mercado se reinventa e o cara tá lá, né? Então, eu acho que o papel da liderança nesse aspecto, né, para começar a construir essa cultura, primeira coisa, tentar criar um ambiente que seja pró, né, essa experimentação. E aí a experimentação hoje eu acho que é a coisa mais, assim, mais viável. Não estou falando que é simples, porque depende da indústria, pode ser mais complicada ou mais trabalhosa, mas eu acho que hoje a gente tem muita ferramenta, né? Então, lógico, tem o ChatGPT, mas o ChatGPT tem a preocupação do vazamento, da compartilhamento de dados. Mas quando a gente olha para ferramentas do próprio ecossistema Microsoft, que a gente está mais acostumado, né? O Bizap é um parceiro da Microsoft. A gente tem experimentações muito simples, né? Então, você pode fazer um trial do Copilot Studio, por exemplo, construir um bot ali dentro do seu Teams, que usa seus arquivos que estão dentro do seu domínio, dentro do seu SharePoint. E, cara, isso você faz em questão de segundos ou minutos. Segundos é pouco, né? Mas questão de minutos, você consegue sim criar um bot que consegue comparar dois contratos, né? E consegue dar resposta se o contrato que eu recebi aqui, preciso assinar, ele está muito diferente do meu contrato padrão, né? Se tem alguma cláusula que de fato infringe. Então, esse modelo, né, de motivar as pessoas a se provocar, né? O que eu faço no meu dia a dia, será que tem alguma forma diferente de fazer? Será que a IA poderia me ajudar? E mais do que isso, prover ali minimamente um conjunto de ferramentas que estejam dentro de uma governança. Então, o lado positivo das ferramentas da Microsoft é que elas estão já dentro de um cenário de governança e domínio em que a empresa já tem ali minimamente os seus limites. Diferente quando a gente vai para qualquer outro tipo de solução na internet. Então, vou usar como exemplo aqui o ChatGPT, né? Mas o ChatGPT você vai precisar construir uma assinatura, você vai precisar mover os seus dados, né, para lá e vai treinar lá, e aí você vai estar dentro das condições de privacidade daquele contrato. Enquanto na Microsoft você já tem esses contratos todos estabelecidos. Seu dado já está no Azure, seu dado já está no SharePoint, já está no Outlook, já está no Teams, já está dentro do Dynamics. Então, por que não usar uma ferramenta que já está conectada a tudo isso e começar a experimentar? E essa experimentação ela pode ser, de novo, a mais simples possível, né? Então, o que a gente sempre fala para os nossos clientes, cara, começa a testar, independente do quê. E começa do jeito mais simples, base de conhecimento. Pô, você tem lá, putz, toda vez que você tem que ler um documento, seja ele qual for, um manual, o RH, quanta oportunidade não tem no RH para a gente criar um bot que resolva problemas de férias, né? Comentei recentemente que a Bizap não é uma empresa tão grande assim, né? E por isso a gente não tem uma área de RH também tão grande. Mas os problemas eles são os mesmos. Então eu imagino uma empresa que não é tão grande, que tem 100 funcionários, eu sempre coloco os meus problemas em projeção, né? Imagina uma empresa que tenha 10 mil funcionários. Recentemente teve uma mudança na regra dos CLTs, né? Que os CLTs agora acho que podem tirar as férias em 3 partes. Mas as partes não podem ter menos de 5 dias. Alguma coisa assim, nesse sentido. Exato. Cara,
É difícil pro cara tirar férias, por quê? Se ele vai lá e pede, não, eu quero tirar férias daqui até aqui, aí o RH tem que fazer um cálculo para saber se está dentro da nova regra, se ele pode fazer isso, para depois responder para ele se ele pode, aí se ele pode, depois que essa aprovação vai para o gerente dele para saber se encaixa dentro do plano, né, de trabalho. Então, assim, um simples pedido de férias, né, se transforma num workflow relativamente complexo, porque tem regras agora Total. mais específicas e elas são desconhecidas. Então imagina um processo como esse dentro de de um bot ali que pode ser construído em um dia, 2 dias, quanto que já não economizaria de tempo de uma equipe de RH que costuma ser geralmente mais enxuta. Então esse ambiente de experimentação é a minha sugestão aqui que eu dou para as empresas, né? Criar esses ambientes. Você vê as Sim. empresas experimentando assim nos seus processos mais simples para que depois dê os próximos passos e queira fazer uma transformação na companhia como um todo? Cara, eu vejo, e isso é muito legal porque é muito claro, né, o interesse pela tecnologia, então há sim muita utilização em diferentes contextos, inclusive esse que você utilizou, né, de você usar esse tipo de tecnologia para você dar mais autonomia para o seu colaborador. Uhum, Né? E quando eu falo dessa transformação, acho que vale destacar que a gente está falando de uma transformação que ela não é impulsionada tão somente pela tecnologia. Nós estamos falando de uma transformação, sobretudo, sendo impulsionada pela mudança na expectativa do cliente, pela mudança na expectativa do colaborador. Então, dar autonomia, você possibilitar que processos como esse, como por exemplo uma requisição de férias, ele seja automatizado, dá autonomia para a pessoa. Né? Isso melhora a experiência do seu colaborador. Né? Você pode também usar essa mesma tecnologia para você fornecer um melhor suporte para o seu cliente, né? De modo que ele possa ter as informações que ele quer no momento que ele quiser. uhum. Né? Isso é extremamente importante. Mas o que eu percebo, o Flávio, é que essas experimentações que têm sido feitas no mercado, muitas vezes elas são descoladas da estratégia do negócio, o que para mim continua sendo um problema. É uma iniciativa muitas vezes isolada da área de tecnologia. E como eu disse, né, todo e qualquer tipo de tecnologia ela tem que ser parte da estratégia. Nos dias de hoje, a área de tecnologia ela passa a ser uma área ainda mais relevante dentro do negócio. Né? Até porque você consegue, por meio da tecnologia, maximizar a percepção de valor do seu cliente. Uhum. Você consegue ser mais eficiente. Então, não faz sentido que seja diferente. Então, penso eu que ainda há um descolamento, talvez por falta de apoio da liderança ou por falta de desconhecimento, mas acho que já passou da hora. Né? Acho que já passou da hora. Tem muita gente esperando, né, Esperando. as coisas, o mercado melhorar, a tecnologia evoluir. Não, o ChatGPT é só uma passagem. Uhum. Né? Só que quando a pessoa se der conta disso, já vai ser tarde demais, porque o mercado não espera. Uhum. Entende? O mercado não vai esperar. Já é Né? realidade, né? Já é Já realidade. é realidade. Né? E aí você falou, né, da suíte dos produtos Microsoft, né, desenvolvi projeto do Machado Meira usando produtos Microsoft, e aí você traz não só a robustez daquilo que eles oferecem, mas quando você olha pela perspectiva de segurança, né, você usando os padrões globais, né, de protocolos, SOC 2, enfim, tantos outros protocolos, isso te dá uma confiabilidade, não só para garantir que aquilo que você está desenvolvendo traga a segurança esperada, mas, sobretudo, para que você possa mostrar para o seu cliente. Né? Para que você mostrar para o seu cliente que você atende todos os critérios globais de segurança da informação. E aí entra outro ponto, né? Porque os clientes, e muito em breve os órgãos reguladores, exigirão aquilo que a gente chama de explicabilidade. Se você tomou uma decisão e você não sabe como você explicar como você chegou lá, você só está terceirizando o erro. Né? Então, acho que não faz sentido. Então, você precisa ter clareza, né, de estar usando soluções robustas, seguras, que possa dar essa confiabilidade para o negócio, a confiabilidade para o cliente e, sobretudo, você saber como você chegou naquele resultado. É. E eu acho que o principal desafio, ainda mais para quem não é de tecnologia ou quem não está respirando esse assunto como você, eu tento fazer isso também diariamente, né? Você tem feito isso de uma maneira até mais eloquente, eu diria, né? Você começou nos últimos 12 meses. É justamente tem um desafio de acompanhar, né? De acompanhar o que está acontecendo, né? Porque até a gente
gente conversa muito com o fabricante, a BZAP é um parceiro muito próximo da Microsoft, e a gente sempre tem uma discussão com a Microsoft assim, pelo amor de Deus, para de mudar o nome dos produtos, porque já não é simples explicar um conceito, né? E É, você vai lá e muda o nome dele a cada 6 meses, né? Então, mas isso deixa claro que é um momento de tanta transformação que até um fabricante como a Microsoft, né, que é líder no mercado em vários segmentos do Gartner, ela ainda tem dificuldade de posicionar, né, todas essas tecnologias, agrupá-las dentro de conceitos que se aproximam e, por isso, claro, tentar transmitir uma mensagem clara para o mercado. Ou seja, tem muita coisa acontecendo, muita tecnologia vindo, coisas se juntando, coisas se separando e uma série de coisas. O que eu mais tenho percebido, o que mais tem impactado, quando eu vou conversar com os nossos clientes sobre alguma necessidade relacionada a IA, é justamente o que essa transformação, né? Que é antes a gente tinha bots, que eram bots que tinham árvores bem definidas, né? uhum, Como eu posso te atender hoje? Digite, né? Coloque 1 para consulta de saldo, 2 para, né, endereço das lojas, seja lá uhum. o que for, e o bot ia conduzindo dentro de uma estrutura fixa, né? E aí veio o advento da a inteligência generativa. A generativa, ele não precisa mais necessariamente seguir uma ordem tão lógica assim, tão fixa. Eu consigo conversar com o cliente e, através de uma base de conhecimentos, eu dou respostas. Mas ainda essas respostas baseadas numa estrutura ali, né, que é pré-disponível para o agente. E aí a Microsoft, o mercado, então, ó, não é mais bot. Isso agora é agente. Quando você conversa e esse seu atual bot tem a capacidade de gerar essas respostas Uhum, usando GenAI, então agora é um agente. E aí a gente já tem dois novos conceitos, né? Que é um tipo de agente que eles chamam de retrieval, ou um agente que executa ações. Então não é só assim, qual é o meu saldo, né? E ele vai em um sistema, consome uma API baseado no contexto daquele usuário, ele traz as informações específicas daquele usuário. Ou seja, uhum. ele não olha para uma base, para um PDF fixo. Ele toma uma ação baseado no contexto daquele usuário que está logado, né? Mas ainda ele depende de uma pergunta. E aí tem um terceiro conceito agora, que é o Autonomous Agent, que é o Exato. seguinte: algo acontece e ele toma as ações automaticamente. Então, vamos supor que, estou usando um exemplo financeiro que é o que mais está vindo aqui na minha cabeça. Minha conta ficou negativa em R$ 10. Uhum, O agente percebeu isso, então ele toma uma iniciativa de pesquisar na base de dados qual é o limite de crédito disponível para o Flávio. Com base nisso, ele cria uma comunicação para o Flávio e fala: Flávio, eu pesquisei aqui, você tem essa linhas de crédito para que você possa usar no que você quer contratar. Ou seja, ninguém tomou nenhuma ação. Eu tomei a ação de deixar minha conta negativa e a inteligência, né, ela gerou uma ação autônoma em me produzir algum tipo de proposta, né? Então, essas conversas, né, elas passam a ficar muito amplas, né? Ou seja, a gente tem muitas possibilidades agora para implementar. Como é que, né, eu sei que, de novo, né, não tem resposta mágica aqui, né, bala de prata, né? Mas como é que você vê o mercado se preparando para essas mudanças? Como é que a gente fica próximo dessas coisas e tenta não perder o bonde aí? Cara, os agentes autônomos, de fato, é a grande tendência do momento, né? Você ter ali uma execução autônoma, né, com base em parâmetros pré-definidos, e isso com certeza vai se estender ao longo dos próximos meses e anos. E veja só, cara, que interessante, né? Isso muda completamente o modelo operacional de uma organização, né? E aí você trouxe um ponto, né? Eu queria até resgatar, né? Sobre a generativa. Cara, quando nós olhamos para o passado, no desenvolvimento de outras tecnologias, o lapso temporal entre um avanço e outro, ele era muito maior, né? O meu primeiro contato com a OpenAI foi em outubro de 2021. E trabalhando com tecnologia desde sempre, eu ainda fiquei bastante receoso, reticente. Falei, Sim. cara, o dia que isso acontecer vai ser algo completamente transformador e assustador ao mesmo tempo, né? E aí começamos a acompanhar e olha só, cara, o que aconteceu, né, de 2023, que quando houve, né, essa publicidade, né, do ChatGPT, olha o que mudou de lá para cá em termos de agente, né? Você tem o multimodal,
né? Que inicialmente era só texto, hoje É, áudio, imagem, vídeo, né? E é muito legal acompanhar isso tudo, né? E me sinto privilegiado de poder ter sido uma das pessoas que, no Brasil, né, capitaneou uma iniciativa muito importante, né, de desenvolver o primeiro projeto em parceria com a Microsoft. Começamos, inclusive, em 2022 a desenhar, quando pouco se falava, né? E foi muito interessante que isso me possibilitou olhar para a tecnologia e minha atuação sempre foi... eu era head de inovação, uhum, né, desse escritório e eu sempre olhei sobre uma perspectiva muito mais holística, né? Menos de tecnologia, muito mais pela perspectiva estratégica. Então isso me possibilitou não só desenvolver o framework, mas olhar para o mercado sobre uma nova ótica, né? E eu senti que eu precisava fazer mais. Então eu acabei me dedicando ao desenvolvimento do material para que pudesse trazer respostas num momento de grandes incertezas. E é o momento que a gente vive, né? exato. Esse é o fato, né? Falávamos sobre a generativa. Agora, a nova onda do momento são os agentes autônomos, né? E, de fato, isso é completamente transformador. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto, né, com 3 agentes e, cara, é, 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 é impressionante. É impressionante. Assim, eu não teria outra palavra para definir, né, como você vê aquilo, as coisas se materializando. Então, por exemplo, né, inclusive um projeto internacional, né, 3 agentes, inclusive para a área de desenvolvimento de novos negócios, você tinha um primeiro agente que ele analisava o contexto externo, né, em termos de regulação, né, mudança da estrutura societária de organizações, e ao mesmo tempo ele pegava essas informações e olhava para dentro da sua base. Né, e com isso ele identificava oportunidades. Falou assim, olha, parece que tem uma oportunidade de negócio aqui. E aí o que esse agente faz? Ele pega esse agente ele pega essas informações e manda para um segundo agente. E o que esse segundo agente faz? Ele começa a fazer os matches. Né? Ele pega, olha, essa empresa aqui, essa empresa XPTO é o nosso cliente. Ele diz, por exemplo, qual que é a última fatura desse cliente? Para entender o grau de relacionamento, né, entre o negócio e o cliente. Então ele pega esse cliente e fala assim, bom, esse cliente aqui eu vou colocar, é da carteira do Paulo, por exemplo. Né? Então ele pega essas informações, desenvolve uma estratégia de abordagem, onde essas informações é enviada para um terceiro agente, e esse terceiro agente ele acompanha o desdobramento disso. Então, ou seja, ele acompanha a abordagem que o Paulo vai desenvolver, para que então o Paulo dê uma devolutiva para esse agente, e todas as informações ali imputadas acabam entrando no repositório principal, que no final do dia é o CRM. Que Né? retroalimenta para as próximas análises, Exatamente. Então, assim, retreina o modelo. Exatamente. Então, assim, a riqueza de inteligência que você tem é muito importante. Né? E quando eu olho para a IA generativa, eu vejo ela como um multiplicador de inteligência. É assim que ela precisa ser vista. Né? Você usar a inteligência artificial em prol do negócio. Né? Quando a gente fala, né, por exemplo, da liderança, e, cara, eu não aguento mais ouvir, né? Muitos advogados falam, cara, a tecnologia vai substituir o advogado. Puta, cara, tô cansado de ouvir isso. Mas o fato é que a tecnologia vai substituir aqueles que não sabem extrair valor dela. Né? Enquanto muitos profissionais e líderes estão preocupados se a tecnologia vai afetar a sua área, para mim essa pergunta é errada. Eles deveriam se preocupar em como Impulsiona. eu posso me preparar para liderar essa transformação. Uhum. Porque no final do dia é isso que importa. Entende? Então acho que esse é um ponto extremamente importante. É, de novo, volta naqueles que ficam, né, esperando acontecer versus aqueles que Exato. fazem acontecer, né? E uma coisa que, na minha concepção, né, eu comecei a estudar IA pouco mais tarde do que você, né? E eu tinha uma concepção inicial de que um bot, né, ou um agente resolveria todos os problemas, né? E o que a gente está vendo agora é que e até acho que essa foi uma discussão recente da DeepSeek, né? Que a DeepSeek veio aí para disruptar o ChatGPT, muito mais barato, muito, né, com muito menos processamento, entrega muito mais rápido, mas no final das contas a estratégia deles, né, é o que parece, né, pelo que as informações que estão surgindo é que eles foram muito mais específicos, né? Eles treinaram modelos com muito mais profundidade. E por isso os modelos deles, de alguma maneira, estavam um pouco mais prontos do que do ChatGPT, e até porque treinaram modelos que já haviam sido treinados também pela OpenAI. Mas isso se reflete também na realidade das empresas, ou seja, acho que esse é um ponto importante, não existe um único
uma única tela de chat que vai resolver todos os problemas da companhia. E o que a gente tem visto, ou seja, quase toda nova startup que nasce baseado em AI, ela nada mais é do que um nicho específico, que o cara conhece muito aquele assunto ou conhece Exato. muito daquele problema, e ele cria uma interface e fala assim, cara, vem cá que eu resolvo seu problema com o IA. Então, começou, lógico, com o boom dos resumos de reunião, né? Ou seja, todo mundo queria uma ata, né? E aí da ata para produção de documentos, para revisão de contratos. Por quê? Porque o cara desenvolveu um modelo, treinou muito bem aquele modelo e aquela AI específica é uma AI uma AI especializadíssima naquele assunto, seja em revisar contratos, seja em criar atas, né? Isso, então, nos leva a crer que a gente não vai ter um agente, a gente vai ter talvez centenas ou milhares de agentes, né, dentro das companhias. E aí a gente volta novamente aos pontos do framework, né? Ou seja, a governança e a gestão de tudo isso, porque isso tem custo, isso tem dados lá dentro, isso tem essa preocupação, tem conhecimento, e isso, novamente, a gente precisa ter uma estratégia bem clara de como governar isso. Porque, de novo, os recursos não são infinitos, né? Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Exato. Né? Ou seja, usar o OpenAI, usar o Copilot Studio, né? E a empresa como um todo usando massivamente, isso vai começar a custar dinheiro em algum momento. E para isso, esses agentes eles vão precisar, de fato, ter algum impacto na companhia. Seja para reduzir custos, seja para agregar valor. E por isso a construção, usando um framework como o seu, eu entendo que é super importante para que a gente não perca esse trabalho ao longo do tempo. Porque se a gente... eu acabei de falar aqui, né? Vamos experimentar, né? Legal, experimentar é legal, mas desde que esteja alinhado a algum tipo de estratégia como você trouxe. Porque a gente tem os exemplos de uma onda passada, que é a onda do low-code. A onda do low-code, que ela está reverberando muito, tem empresas que ainda não têm uma estratégia clara sobre low-code e tem tudo a ver com IA, porque IA, usando o Copilot Studio, por exemplo, você cria um agente sem código nenhum, então é low-code. Mas antes do AI, tinha empresas que falavam assim, a minha estratégia de low-code é a seguinte, toma aí, funcionários, todo mundo pode criar o que vocês quiserem, tá? E depois a gente vê, né? E empresas gigantes brasileiras fizeram isso e, ok, é uma estratégia, executaram essa estratégia e depois de 2 anos eles começaram a avaliar. Então eles tinham mais de 7 mil aplicações. Dessas 7 mil aplicações, só 20% tinham usabilidade. E 20% dessas ainda traziam algum tipo de resultado para a companhia, né? Tinham algum impacto positivo, né? Você acha que isso vai se replicar no cenário de agentes? Você acha que vai começar a pipocar a gente para todo lado e ele vai começar a perder a importância, ou perder a relevância dentro das empresas, se não usar de uma maneira estruturada desde o começo? Cara, eu não só acho, como já vejo isso acontecendo, né? E para mim, de novo, isso nos remete àquilo que a gente repetiu inúmeras vezes aqui, estratégia. Né? Estratégia também envolve você capacitar suas pessoas para que você possa extrair o melhor de cada uma das tecnologias, né, que é o tema central daqui do que a gente está discutindo. As pessoas precisam estar preparadas para isso. Claro que tem um ou outro que são entusiastas, né, que acabam conseguindo extrair o valor, mas imagina que você pode ter um resultado potencializado se você conseguir capacitar essas pessoas. Então, ou seja, por que não fazer? Essa é a pergunta. Por que não fazer da maneira como tem que ser? Né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Então, eu vou trazer um case aqui também. Na última semana, nós lançamos também um projeto desenvolvido com produtos Microsoft. Nós fizemos, inclusive, o lançamento na própria sede. Como eu falei, hoje eu estou na cadeira de diretor de inovação e desenvolvimento do Botim Moraes. Nós desenvolvemos Intelligence Tax Hub, um projeto que muda completamente a maneira como a gente lida com os dados, né? E como a gente consegue não só, por meio da IA, impulsionar a eficiência operacional, mas mitigar uma série de riscos, potencializar aquilo que a gente faz. Mas esse projeto não nasceu só do Paulo. É uma construção. Você envolve as áreas especialistas. Cara, mais de 30 pessoas envolvidas nesse projeto. Todas as pessoas foram ouvidas, todas as pessoas fizeram parte e estiveram conosco lá no lançamento do projeto na Microsoft.
Então, isso mostra a importância, né, de não só você envolver as pessoas desde o princípio, mas você capacitá-las para que elas consigam extrair todo o potencial. E como você falou, cara, eu vejo isso já nos dias de hoje, as pessoas utilizando os recursos de forma, muitas vezes, negligentes, né? Negligenciando aquilo que é o mais importante, que são os dados da informação, né? Tem empresas como, por exemplo, tem um termo, né, cunhado recentemente, que é o Shadow AI, né? Que são agora, os colaboradores trazem as suas inteligências Uhum. artificiais para dentro do business e você acaba incorrendo num risco ainda maior, porque a falta desse tipo de tecnologia já gera um impacto significativo. Porque se você não colocar esse tipo de tecnologia, os seus colaboradores buscarão, né? Eu fiz um paralelo esses dias sobre quando o WhatsApp, por algumas horas, ele ficou Inativo. inativo, né? O quanto que isso trouxe, né, de impacto para a sociedade, né? As pessoas buscaram Soluções outras soluções, alternativas, né? buscaram alternativas. Agora, imagina só, como que você faz para viver nos dias de hoje sem uma solução de IA generativa Uhum. que te apoia, reduz o seu tempo? E não é só sobre a eficiência em si. É uma tecnologia que possibilita que você possa ter uma melhor qualidade de vida, cara. Lembra que eu falei da semana de 2 horas? 2 horas numa semana é muito pouco, porque ela economiza muito mais, Uhum. né? Se de um lado, né, os negócios buscam aproveitar dessas horas para que elas sejam horas faturáveis, por um outro lado, você pode usar essas horas para prover uma melhor qualidade de vida para os seus colaboradores. E no final do dia, isso é o que diferencia um negócio do outro, Exato. né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. É engraçado que isso impacta até no RH, né? Ou seja, na satisfação e na realização dos funcionários, né? Porque Exato. se você não tem uma estratégia, você não tem um cenário de governança, né? E a gente sabe que tem companhias que são assim, né? Que fecha a torneira, fala, não, aqui tá bloqueado, o chat GPT é tudo bloqueado. O cara usou no celular. Ele vai usar no celular, e aí o dado vai sair por um cano que você não gerencia, e aí você vai gerar, inclusive, algum nível de insatisfação, né, daqueles profissionais que são entusiastas e estão dentro da sua companhia, Exato. e que você não está fornecendo ali um ambiente possível, né? Então, a gente acaba incorrendo até em outras questões aí, além da tecnologia, né? Que é a retenção, né? Manter os funcionários felizes aí como um todo, Exato. né? Exato. Eu não sei, sinceramente, se eu fosse um funcionário hoje, se eu tivesse essa política aplicada, né? Como é que eu executaria grande parte do meu dia, né? Eu sou usuário de Microsoft 365 Copilot, né? Que Uhum. são aquelas ferramentas que já estão dentro do Office, do Outlook e que me ajudam demais, principalmente no Teams e no Outlook, fora do Dynamics e fora outras que a gente tem construído internamente. Mas para quem tem um trabalho administrativo muito pesado, essas ferramentas de fato ajudam e não são só 2 horas, né? Não é à toa que Exato. acho que a licença da Microsoft hoje, do Microsoft 365 Copilot, né, essa que vem dentro do Office, né, do Outlook e assim por diante, e que ele indexa todos os documentos de todas essas plataformas, né? Então você pode fazer qualquer pergunta que ele vai responder sobre os seus dados. Ele custa, se eu não me engano, $30 por mês para o usuário. Não é, Uhum. se você olhar o valor aqui nominal, né? Ele aqui $30, né? 3 vezes 6, né? Não é barato, né? Você fala, putz, por mês, por usuário, por ano, pô, eu tenho 1.000 funcionários, ou seja, a conta vai ficando astronômica. Só que quando você faz esse inverso, né? Fala, peraí, deixa eu ver quanto que $30 representa em horas do meu funcionário no mês. Uhum. Cara, dá menos de meia hora, 20 minutos por dia, dependendo do nível do profissional. Um profissional Exato. de nível, sei lá, ganhando 5, 6 mil reais. Exatamente. Então, essa conta, ela faz muito sentido. Só que todo mundo vê, olha, né? Ele faz a multiplicação, né? Não faz a divisão lá de quanto que esse cara de fato vai economizar de tempo e pode fazer outras coisas. Então, eu acho que as discussões são diversas para ganho de produtividade, aumento, mas eu queria saber um pouquinho mais do Legal Tax Hub, desse produto que você lançou. Ele é um produto só da Butini? Ou não? Ele é para o mercado? Como é que funciona isso? Fala aí para gente. Num primeiro momento, né, nós estamos também na fase de experimentação, né, como qualquer projeto de tecnologia, tem um processo de maturação Uhum. e a expectativa é que num futuro breve, né, isso também possa ser ofertado por mercado. A gente está estudando, avaliando todas as possibilidades. Só para constar, a gente está em fevereiro de 2025 aqui. Exato, exato. Ficar registrado. Então a expectativa é que esse produto ele possa. É um hub de fato, né? Você conectar uma série de soluções.
né? E de diferentes formas, a IA estando no centro da operação, sendo o coração, né? Porque a partir disso você consegue potencializar de uma forma exponencial os núcleos que ali estarão operando. Mas a expectativa é que, de fato, ele possa, em algum momento futuro, a gente ainda não sabe quando, mas também ser ofertado para o mercado. É um produto completamente pioneiro. Eu fico muito feliz de poder fazer parte do desenvolvimento do projeto, fazer parte da transformação de mais um negócio, né, como o Butini Moraes, que inclusive é um escritório, cara, é muito interessante. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi um escritório relativamente jovem, com um espírito muito inovador, né, que desde a sua fundação já tinha 10 pessoas desenvolvendo. Por exemplo, hoje eu tenho um time de 10 desenvolvedores de Python, de C Sharp, que são as pessoas que estão ali impulsionando, tracionando essa transformação dentro do negócio. Então isso por si só já mostra, né, a essência, o DNA, né, a inovação está no DNA do escritório. Então eu fico muito feliz, né, de fato, de poder fazer parte dessa transformação, de gerar esse impacto, né? Como eu falei, acho que o mercado, de maneira geral, ele precisa de aplicação de inteligência real, transformação real. E essa é uma tecla que eu tenho batido recentemente. A transformação ela tem que ser verdadeira, né? Eu acho que assim, o mercado, de maneira geral, ele tá saturado de buzzword vazio, né? Então, acho que poder gerar uma solução que gera impacto real, que transforma a maneira como o negócio desenvolve o seu trabalho, como a gente pode aumentar o valor para os nossos clientes, isso é inestimável. Muito legal. Paulo, só para a gente fechar aqui, como é que o pessoal faz para ter acesso a esse seu framework? Não esse aqui, porque esse aqui é meu, edição de colecionador, que, aliás, material muito bonito. Mas ele é open source, é isso? Open source. Vai estar aqui nos nossos comentários, aqui a gente vai colocar o link aqui, mas explica aí como é que o pessoal pode ter acesso, é de graça, tem que pagar, como é que é? Não. O framework é de graça. Eu acho que está muito em linha com o propósito que eu tenho em impulsionar a transformação no direito. Em nenhum momento, né, passou pela minha cabeça por cobrar, né, por esse trabalho, uma vez que muitos colegas se viram, né, numa situação em que não há respostas, ainda há muitas dúvidas. E poder, de alguma forma, levar alguma resposta, dar algum direcionamento, para mim é algo que enche meu coração de alegria, cara, porque, como eu falei, é um trabalho desenvolvido com mais de 80 escritórios de advocacia ao redor do mundo, né? Mais recentemente, eu fui apurar os dados de acesso, mais de 2.300 downloads, e, cara, por incrível, assim, cara, eu sabia que isso traria um impacto bastante significativo, mas eu nunca imaginei que ele alcançaria 76 países diferentes, né? Isso porque esse material está disponível em inglês, português e espanhol, então a URL do site é um pouquinho complexa, Não, vai estar escrito mas aqui, deixando aqui tranquilo. embaixo nos comentários, as pessoas poderão ter acesso. Legal. Paulo, eu queria agradecer sua presença hoje aqui, cara. Como sempre, muito, muito enriquecedor, assim, as conversas com você. Daria para a gente continuar muito tempo aqui. E queria agradecer também a presença de todo mundo. E o microfone está aberto aí, se quiser falar um tchau, mandar um beijo, dar um último recado aí para a galera, Legal. fica à vontade. Bom, Flávio, fico super lisonjeado e agradecido de estar aqui hoje, poder trazer um pouco desse conhecimento e compartilhar. Queria deixar mais uma mensagem final, né, que aguardar o momento ideal talvez seja a forma mais eficiente de você ficar para trás, né? Não há necessidade de você esperar pelo momento ideal, porque talvez ele nunca chegue. Então, como nós falamos aqui em diferentes momentos, cara, começa pequenininho, começa a testar, né? Seja um agente de mudança, independente se você está na posição de liderança ou não. Nós vivemos num momento que ele é menos sobre parecer e sim sobre ser, né? As pessoas precisam, os clientes buscam por isso, mais eficiente. Não adianta você ter inovação como slogan da sua organização se isso não reflete na realidade dos seus clientes ou até mesmo dos seus colaboradores, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? E se vocês que ficaram aqui até o final, de certo, né, estão muito mais à frente do que a grande maioria. Então, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Show de bola. Gente, obrigado aí pela participação de mais um Zap Talks. Nesse episódio aqui a gente falou com o Paulo Silvestre e até o próximo episódio.